Olá, hoje o RDTV vai falar sobre os reflexos da greve dos caminhoneiros e dos anúncios aí de congelamento de valores no preço de diesel, de gasolina, pelo Estado, pela União, enfim. O setor que é responsável também pela distribuição dos derivados de petróleo. Nós vamos saber um pouco quais são as reivindicações desse setor. O nosso entrevistado de hoje é o Nelson Soares Júnior, que é diretor do Sindipetróleo. É o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo em Mato Grosso. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Vamos já falar primeiro de reflexos, né? Como é que está hoje o setor depois de toda essa confusão que foi gerada, de todos esses debates aí que ainda persistem não só em nível federal, mas como estadual, né? O que vocês sentem hoje, dia 12 de junho? Bom, a gente pode analisar por dois aspectos. Primeiro, que é o de tranquilizar a população em relação ao abastecimento, principalmente no tocante a diesel, gasolina e gás de cozinha, e que a gente acredita que essa semana, né, hoje já é terça-feira, esteja tudo normalizado dentro do estado. A gente teve aí alguns locais, ou muitos locais, com desabastecimento, e até que se retome a rotina normal, que se normalize esse fluxo de entrega. Demorou um certo tempo, mas nós acreditamos que hoje já está tudo ok. Em relação ao outro lado da greve ou do movimento, né, e que gerou uma série de ações do governo, na sua grande maioria equivocadas, feitas no afogadilho, e que acabou gerando um vai e volta, né, danado. A última agora é da tabela de frete, que já fizeram 2 edições e ainda ontem estavam lá em Brasília, continuam hoje discutindo um formato que adeque um valor que seja exequível. Não adianta colocar um valor de frete, que eles viram o que acontece. Para o transporte novamente, porque ninguém vai pagar aquele frete. Em relação ao nosso setor especificamente, de postos de rodovia principalmente, e para o setor agrícola, o que a gente tem pedido é que o governo trabalhe junto aos estados para nós eliminarmos, já que ele reduziu em 46 centavos o preço do óleo diesel na Petrobras, para que a gente consiga eliminar a diferença de alíquotas e de PMPF, que é a base de cálculo usada para calcular o ICMS, entre os estados. Você criaria uma monofasia, um valor único no Brasil inteiro de ICMS. Os estados já teriam esse valor no ano anterior e conseguiriam fazer seus planejamentos dentro de uma realidade que ele saberia que não teria alteração, e acabaria com 2 fatos que a gente entende importantes no segmento. O primeiro deles é você não ter que fazer com que o Estado ganhe mais recursos ou arrecade mais recursos por causa da precificação da petróleo brasileiro. Se o dólar subiu ou se o petróleo subiu, isso não quer dizer que o Estado tem que arrecadar mais, mas ele arrecada. Da mesma forma, você traz uma garantia de receita para o Estado, que se o dólar baixar e o preço do barril do petróleo baixar, a receita dele também não será afetada quando os preços caírem na bomba. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que essa medida traria de benefício para o setor seria acabar com a guerra fiscal entre os estados. Então a gente tem demonstrado ao longo dos últimos 20 anos para todos os governadores que passaram pelo Palácio Paiaguás, de que parte representativa do consumo de óleo diesel gerado pela produção de Mato Grosso é consumida no estado vizinho de Goiás. Porque ele tem um PMPF, ou preço médio ponderado final, do óleo diesel para o cálculo do ICMS menor do que o nosso, uma vez que o frete dele é por duto, que é muito mais barato que o nosso, que é ferroviário e rodoviário, e ele tem uma distância menor também até a base supridora, que é Paulínia. Então, o PMPF dele é menor e a alíquota dele é menor. Então, enquanto nós cobramos 17%, eles até o ano passado cobravam 14% e hoje cobram 15%.
Mato Grosso é um dos estados que tem um ICMS mais alto. Não, nós estamos na média. A média do Brasil, a maioria dos estados cobra 17%. Agora, os estados de maior consumo, que seriam os estados de São Paulo, Minas Gerais, agora Mato Grosso do Sul, a semana passada também, eles aplicam uma alíquota de 12%. Agora, você imagina, 12% lá em São Paulo, que está colado na refinaria, para 17% aqui, que você está a 1.600 quilômetros da refinaria. Então, a gente está defendendo, hoje ainda, o nosso presidente está em Brasília, está no Senado, e na parte da tarde ele vai ter uma reunião com a Fé Combustíveis, que é a nossa federação, para a gente alinhar uma linha de reivindicação que atenda pelo menos esse ponto. No mais, o que a gente tem visto é a categoria se mobilizando, né, no sentido de atender a reivindicação do governo, mesmo entendendo que ela é carregada de inconstitucionalidade, né, porque essa interferência do Estado na iniciativa privada, ela vai acabar em algum momento sobrando no bolso do consumidor, porque você pode ter transferido um menor valor para o frete ou um benefício para o setor de transporte, mas você tirou os impostos que iriam fazer obras na sua cidade, obras no seu município. E agora, para fazer essas obras, eles vão ter que precisar de mais dinheiro. Então, quem vai pagar a conta, em última instância, é o consumidor, somos nós, é a sociedade brasileira. O governo do estado, ele anunciou aí o congelamento, né, do ICMS, reduziu aí em 17 centavos, me corrija se eu estiver errada, o valor do preço médio ponderado para o consumidor final, que vai usar ali como base para o ICMS, é isso? E o que vai trazer de reflexo na prática para o setor aqui no estado? Bom, essa vamos decisão? lá. Primeiro que também aqui no estado, o governador, até por desconhecimento de causa, né, fez uma afirmação que não correspondia à realidade. Ele não reduziu em 17 centavos o preço, porque ele não tinha aplicado. Então, ele reduziu do quê? Né? O que ele fez foi, se ele considerasse os aumentos provocados pela Petrobras antes da greve, para fazer o novo cálculo do PMPF, que iria entrar em vigor dia 1º de junho, ele iria aumentar o PMPF em 17 centavos. O que ele fez foi, não vamos mexer. Então ele manteve em 1º de junho o mesmo PMPF de 15 de maio. Por quê? O PMPF ele é calculado quinzenalmente no Brasil todo. Então agora, no próximo dia 16, nós teremos um PMPF novo, que vai ser publicado no dia 15, que esperamos contemple essa redução que já houve nos postos. Se acontecer isso, o nosso PMPF vai cair, o nosso imposto vai cair, e aí então será possível atingir os 46 centavos que o governo propôs. Porque quando o governo falou que a petróleo brasileiro iria baixar em 46 centavos, não tem como esses 46 centavos chegarem, mesmo que sejam transferidos na totalidade, no posto. Por quê? Porque 10% do óleo diesel que a gente consome é constituído de biodiesel. E esse biodiesel não entrou na conta do desconto. Então, o que a gente tem até hoje é um desconto máximo na casa de 41 centavos e meio. Que com a redução do ICMS, esperada agora para o próximo dia 15, a gente consiga chegar aos 46. Existe aí um debate nacional sobre a possibilidade de subsídio, né? Do gás de cozinha, da gasolina, do diesel. O governo federal já está falando em prejuízo de 30 bilhões. Seria um caminho subsidiar esse produto em todo o país de forma igualitária? Olha, você vai levar a uma oneração da sociedade como um todo e vai acabar favorecendo setores específicos. Então, a gente é contra esse subsídio, nós defendemos a economia de livre mercado, como é tratado no mundo inteiro o combustível, principalmente nas economias mais maduras, e o que a gente defende é a abertura do mercado para a entrada de novos players. Hoje, nós temos 90% das refinarias
que atuam no Brasil são do governo, são da Petrobras. Ou seja, você não tem um concorrente que melhore essa eficiência e que pratique uma concorrência no sentido de entregar um produto de qualidade com menor preço. Então, a gente não acredita que seja por aí. O que nós imaginamos também é que o governo poderia ter sido mais prático se ele criasse um colchão. A nossa defesa é de que, ao invés de acabar com a CID, que é a contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, que era de 5 centavos, ele tivesse aumentado essa CID para 15 centavos, por exemplo, e praticasse a redução do PIS/COFINS para ter o efeito na bomba. Você teria um efeito menor na bomba, ao invés de 46 centavos, estaria alguma coisa em torno de 35, mas você teria um colchão, que é o único instrumento que o governo tem, que ele pode alterar diariamente. Então imagina, se ele tivesse 15 centavos de CID e a Petrobras subiu 2 centavos, a CID passaria a valer 13 e o preço da bomba não mudaria. Aí a Petrobras subiu mais 3 centavos, a CID passaria a valer 10 e o preço da bomba não subiria. Aí a Petrobras baixou 2 centavos, a CID iria para 12 e o preço não mudaria. Quando é que mudaria esse preço? Teria um gatilho, quando a CID chegasse, por exemplo, a 2, 3 centavos, ele chamaria a sociedade, pelo menos os segmentos envolvidos, faria uma análise de previsibilidade do que iria acontecer com o preço do petróleo e com a desvalorização cambial, e dentro disso ele já determinaria como é que seria recomposta a CID de novo para os 15 centavos. Aí então o preço chegaria na bomba. Por exemplo, nós estamos com 3 centavos, precisamos repor 12. Vamos fazer 3 aumentos semanais de 4 centavos. Todo mundo saberia, era previsível, e ele conseguiria com isso manter o preço na bomba sem alteração por um espaço de tempo muito maior do que esses 60 dias que ele deu agora e segurar depois a cada 30 dias os aumentos. Então isso vai ter um impacto nas contas, a gente já está falando até em redução do PIB, a queda de valor da Petrobras, o valor dos investimentos, o interesse dos investimentos no Brasil diminui porque isso cria instabilidade e vai ficar esse abacaxi, no nosso entendimento, para o próximo governo, ele que vai ter que resolver. É um efeito dominó que se cria, né? A gente sabe que a Petrobras, ela vem já há algum tempo dentro de um turbilhão, né, de não só questões econômicas, mas né, de todas as denúncias relacionadas, né, à corrupção, enfim, e se fala, e tem uma ala aí que defende a privatização da Petrobras. O senhor é favorável, é contrário? Eu sei, quanto menor o Estado, maior o poder do povo. É só isso. Não tem que discutir. O Estado, ele deve cuidar das coisas que são de primeira necessidade da população e da segurança do Estado. Aí quando eu falo segurança, estou falando em Exército, Marinha e Aeronáutica. O restante, quanto menos intervenção tiver dele, você vai ver que o resultado é positivo. Os próprios exemplos nossos, né, mostram isso. Telefonia é um dos exemplos. A Vale do Rio Doce é um outro exemplo. A indústria automobilística, a abertura para o mercado internacional é outro exemplo. Eu acho que o Estado, quanto maior ele for, menor é o poder da população. Essa é o que a gente segue, é o que a gente procura defender. Né? A Agência Nacional de Petróleo, ela anunciou aí, dentro de toda essa confusão, né, que ela quer ouvir aí, a partir do dia 11 agora de junho, né, até comecinho de julho, ela quer ouvir os setores, ouvir a União, Estados, municípios, né, comércio, até os consumidores, para criar aí um período de repasse, de reajustes dos preços. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que isso vai significar. Vai ter, na prática, isso vai funcionar? Eu acredito que não, né? Ela pode funcionar durante esse governo ainda, e principalmente em função de ser um ano eleitoral. Mas não vai ser assim que vai ser o mercado. O mercado, no nosso entendimento, é o que a Petróleo Brasileiro estava fazendo na sua precificação, que é o que o nosso agricultor faz com o preço da soja, que é o que o nosso frigorífico faz com o preço da carne, que é o que o nosso granjeiro faz com o preço do suíno.
é bolsa, é commodity. É isso que interessa para a economia, é isso que dá credibilidade para a economia. Você tem certeza de que não vai haver uma intervenção como houve igual a essa, que gera uma situação de insegurança. Então, o que eu acho que a ANP está fazendo é exatamente colher esse tipo de informação, mas no sentido de dar subsídio a essa medida que o governo tomou de prorrogar os prazos de reajuste de 30 em 30 dias. Mas não acredito que isso seja a norma que vai ser estabelecida tão logo a gente tem eleição e que mude o governo. Seria algo temporário mesmo, exatamente. Né? Acho que assim, o internauta que nos acompanha, às vezes não entende, não compreende muito todos esses cálculos, né? Mas enfim, acho que a grande pergunta, vai ter algum tipo de aumento de combustível diante de todo esse cenário? Qual é a perspectiva para agora, daqui para frente, em relação ao preço na bomba? Bom, aí a gente tem que considerar fatores que não estão no nosso domínio. Ontem nós tivemos a reunião dos 2 líderes mundiais lá em Singapura. O efeito dessa reunião vai ser um determinante do que vai acontecer com os 2 parâmetros que definem o nosso preço interno de combustível. Variação cambial e preço do barril do petróleo. Então, nós temos ainda a questão da Arábia, do mundo árabe que não está resolvido e que vai ter que ser tomada a decisão em relação à relação do Irã com Israel, do Irã com o entorno dele ali, saber o que vai acontecer entre Irã, Iraque, o próprio Egito, a Síria, que é onde está o berço, né, da maior produção de petróleo. O que a gente tem de análise, né, é uma elevação continuada do preço do barril do petróleo, em função dessas interferências internacionais. O que a gente tem dentro do Brasil é uma permanência da desvalorização do real em relação ao dólar ao longo do segundo semestre. Mesmo com a intervenção maciça que o Banco Central está fazendo, a gente está vendo que não está conseguindo trazer a níveis de um ano atrás. Isso tudo vai contribuir para que a gente tenha uma expectativa de continuidade no aumento da gasolina e do óleo diesel. E a busca, né, que a gente tem que fazer sempre é por combustíveis alternativos. O investimento tem que ser feito nesse sentido, porque essa dependência gera essas consequências em função da sua oscilação, que é natural do mercado mundial dessas commodities. Bom, nesses dias de greve que a gente viu filas, eu peguei fila em posto, né, para poder abastecer, e a gente ouvia as pessoas em todos os lugares debatendo essas questões. Foi até assim algo que parece que gerou mesmo, né, aquele interesse político, interesse econômico. As pessoas queriam saber o porquê das coisas, e uma das coisas que eu ouvi também foi, e o porquê que o álcool, né, está tendo esse aumento, por que está se refletindo no álcool, se o álcool não é derivado de petróleo, a produção é diferente. Como é que, de repente, a gente pode trazer aqui essa informação? Como é que vocês trabalham? É claro que vocês são do derivado de petróleo, né? Mas qual é essa diferença? Não, nós somos derivado de petróleo e biocombustíveis. O que aconteceu com o etanol especificamente no momento da greve? A primeira lei do mercado, oferta e procura. Como você deixou de ter gasolina nos postos, todo mundo foi, como a maioria dos carros são flex, todo mundo foi abastecer de etanol. O que aconteceu com o etanol? Em vários postos acabou. Porque o primeiro que acabou, ele também não tinha condição de chegar. Nessa política não tem uma... Desculpa. Nessa política, é a lei natural do mercado. Diminuiu a oferta, aumentou a procura, o preço subiu. Tanto que agora, depois, você já começa a perceber a volta aos preços naturais do etanol. Ainda que nós entendemos que a população mato-grossense deveria sempre, preferencialmente, preferir o etanol, que ele é produzido aqui, ele gera riqueza aqui, gera emprego aqui, gera impostos aqui. Ao passo que você, a hora que é ecologicamente mais correto em relação ao meio ambiente. E você também, quando abastece gasolina,
boa parte daquele dinheiro que você pagou vai embora do Estado e vai ser aplicado em outro lugar. Ok. Alguma informação ainda que o senhor gostaria de passar, que a gente não abordou aqui? Não, eu só gostaria de falar um pouquinho também, isso já para o consumidor, né? Nós tivemos aí, nesse período, alguns casos em que houve um comportamento indevido de uma pequena parcela da revenda, não só em Mato Grosso, mas como no Brasil todo. Mas eu queria pedir que o consumidor continuasse vigilante, né? Que ele denunciasse, que ele não se cale diante de qualquer medida que ele entenda que esteja ferindo o seu direito. Nós temos os canais da ANP, do PROCON, do próprio Sindipetróleo. É só se manifestar que a fiscalização vai e vai atuar no sentido de coibir esse tipo de ação. O nosso interesse e o nosso princípio é de defender a isonomia no mercado. Então, quando você tem dentro da grade de revendedores nossa alguém que está fazendo alguma coisa ilícita, nós somos os primeiros a ter interesse em corrigir, porque ele com certeza vai estar provocando uma distorção no mercado e isso tem consequências muito sérias no segmento. Então é isso, agradecer pela oportunidade e dizer que a gente está sempre à disposição. Ok, obrigada pelas suas informações. Muito bom. Nós conversamos hoje com o Nelson Soares Júnior, que é diretor do Sindipetróleo, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo em Mato Grosso, falando aí sobre os reflexos da greve dos caminhoneiros, também as reivindicações do setor, aquilo que o setor acredita que pode ser feito para melhorar toda essa crise, que não é só estadual, claro, é em todo o país. Você tem essa entrevista no site RD News inteira, lá no destaque, também no canal do YouTube e no Facebook. Curta, compartilhe e até a próxima.